Crentes, eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então eles voltaram. Eu sei que vocês estavam com saudade. Nosso primeiro episódio da segunda temporada que finalmente saiu. Tu tava animado, Gabriel? Não, há 2 minutos atrás ele estava animado. Segundos, estava animadão. A câmera está me intimidando. Ah, entendi. Então eu vou começar te apresentando aqui do meu lado direito. Ele que está tentando uma nova carreira de músico com corinhos de fogo. Gabriel Gomes. Eu nunca neguei minhas raízes pentecostais. Mentira, por um tempo eu neguei. Mas eu preciso dizer que eu vim de uma igreja pentecostal. Aleluia. Quem pode sentir? Vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória. Caraca, foi igualzinho. E aqui do meu lado esquerdo, ele que bebe água da SEDAI, mas tem nojinho de beber água no copo dos outros. Paulo Otávio Rodrigues. Minha mãe me ensinou, no copo dos outros, não põe a boca. Mas aí bebe água da SEDAI, bebe água suja. Ué, lindona, da SEDAI. Eu posso processar a SEDAI, eu posso processar. A água da SEDAI é mais suja do que o nosso Eu vou te processar, o que eu vou ganhar? Tu? Uma franja mal cortada. Dá licença, gente. Tu Depois... Tá abaixo assim, ó, na câmera. Tá certinho. Gente. Agora a gente tem câmera. Dá pra ver ela aí de alface. Por que ela tá de alface? Eu vim no mood do tema de hoje. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que estou muito feliz da gente finalmente ter voltado, porque foi um parto pra esse podcast iniciar, foi um parto pra segunda temporada sair, misericórdia, hein? Na terceira, eu não sei, a gente vai ser arrebatado, talvez. É assim? Não, arrebatado? Você não são arrebatado assim do nada? Ah, se ficaram intimidados. O Gabriel já tá intimidado com a câmera, O Gabriel é todo tímido, que agora né? é Eu não uma entendi coisa nova nada. pra gente. O Gabriel é um intercessor que sobe no altar e diz eles que te O altar não me intimida, mas a câmera, aleluia. Não vigia, ele brinca muito. Quer dizer, o altar me intimida. Não vamos cortar isso não, hein? Não vamos cortar isso não, hein? O altar me intimida sim. sim. Jovens, líderes de jovens, espero que você esteja nos assistindo. Tenho temor, pelo amor de Deus. Quando você subir no altar, eu vou te expor. E vamos pro tema de hoje? Qual o tema de hoje, Laís? Qual o tema de hoje? Tá com fome, Paulo? Você comeu hoje ou tá de jejum? Eu não tô, só tô tomando água e suco. E você, pão de Gabriel? queijo. Eu E comi você, pão Gabriel? de queijo, comi bolo de cenoura. Tomou suco de laranja, bebeu água, tomou suco de laranja todo. O que foi? Não sei. Gente, o que tá acontecendo? A gente meio que perdeu a mão, né? Depois de ficar 4 meses. Foi 4 meses? A gente parou quando? Foi 4 meses. Caraca, Junho, mentira, 4 meses? Caraca. O tempo passou e eu sofri calado. A gente tá meio desacostumado. E aí, do nada, botaram uma câmera na nossa cara. Chorando. Eu tô um pouco meio nervosa. Eu só queria dizer sobre isso, que eu estou muito emocionado com o episódio novo, então eu fico chorando toda hora. Mentira, gente, eu acho que eu tô com... Agora eu que tô nervosa, porque você tá aqui sentado do meu lado. A câmera pegou isso. Gente, vou jogar o tema. Qual o Estão tema? preparados? Pode crente fazer jejum? Pamparorom. E aí? Pra não perder o Gabriel. costume, Pode. dissertem. O crente só não pode fazer jejum como deve jejuar. A prática do jejum deve ser, acho que, rotineira na vida do cristão. Acredito muito nisso, mas a gente vai desenvolver e falar mais sobre isso aí, Paulo. E pra você, Paulo? Cara, eu confesso que por muito tempo na minha vida eu não entendia o motivo real central do jejum. Eu sempre, já tive explicação de pastor, de líderes, de pipipipopopó, de internet, mas, cara, eu nunca consegui entender o motivo do jejum pra mim. Mas qual era a sua maior dúvida? Porque, tipo assim, vamos lá, a gente lê a Bíblia, Jesus morreu na cruz, lá que o véu se rasgou.
entra no seu quarto, no secreto, pipopó. Fico, mano, pra que então o jejum? Então, mas... Não, calma, deixa eu terminar minha tese agora, pô. Aí, tipo Começamos. assim, eu ficava, pô, cara, pra que eu tenho que fazer o jejum se Jesus já quebrou todos esses paradigmas pra mim? Cara, por muito tempo eu vivi minha vida nessa vibe. O pessoal, Paulo, vamos fazer o jejum, sei lá o quê, pro Ministério do Louvor. Tá bom, vamos fazer, pô. Mas é que essa sua fala, me parece que a gente tá, quando pensa no jejum nesse formato, parece que o jejum é um ritual. Não, mas... E eu não entendo o jejum como um ritual. Então, quando eu entendi o jejum como um ritual. Tipo assim, quero, sei lá o que, sei lá, vamos lá, peguei uma situação rotineira pra gente. Sei lá, quero entrar na faculdade. Meus amigos, ou eu, vou fazer jejum, porque eu quero entrar na faculdade. Vou ali, vou me capacitar, claro, mas vou fazer um jejum pra... Ou então vai estar chegando a conferência, vamos fazer jejum pra a conferência Deus falar com a gente. Eu fico, gente, eu acho que não precisa... Mas assim, não é num sentido de pré-julgamento de qualquer doutrina, porque aqui, até porque nós somos muito plurais aqui em receber convidados e tudo mais. De outros tipos de denominação, a gente tem várias pessoas que nos ouvem, mas qual foi o seu primeiro ministério, sua primeira igreja? Qual era a denominação? Foi Assembleia de Deus. Pentecostal. A visão da igreja, eu também falo isso, gente, com um lugar de fala. Porque eu vim de uma igreja pentecostal, que eu sou muito grato, aprendi muita coisa, mas hoje eu tenho visões muito diferentes, e uma delas é a respeito do jejum. Por quê? Porque o jejum, e gente, eu não estou dizendo que hoje é assim, até porque hoje eu pertenço a uma denominação batista, mas a época que eu pertencia a uma denominação pentecostal, a visão que a igreja pentecostal passava do jejum, não num senso de ofensa, mas era como uma barganha. Sim. Você jejuava porque você queria uma porta de emprego aberta. Exato. Você jejuava porque você queria uma cura. Você jejuava porque você queria vencer uma causa na justiça. E na minha visão hoje, o jejum está muito para além disso. E na verdade ele não tem nada a ver com isso. Até porque não há nada que seja uma moeda de troca, de oferta com Deus, com Jesus. Aí, tipo assim, nessa linha que você falou, a gente cresceu nessa ideia. Pô, o jejum é uma barganha. Tipo assim, você vai amolecer o coração de Deus e ele vai se compadecer. Não, ele tá se esforçando. Vou dar o que ele tá pedindo. Olha o sacrifício. Exato. Aí eu falei, pô, mano, pra mim não faz sentido. Então eu falei, não quero fazer isso, pô, porque eu acho errado. Pô, muita gente, claro. Aí, de um tempo pra cá, um pouco tempo, eu fiquei buscando o motivo do jejum. Aí eu fui até numa igreja que eu fui, o pastor falou assim: nós não temos fome de Deus, nós somos a fome de Deus. Tipo assim, nós fomos criados por causa, tipo assim, pra ter a fome de Deus. Tipo assim, não é temos a fome de Deus, nós precisamos ter a fome de Deus para viver. Falei, pô, tem um sentido agora. Nisso, comecei a estudar sobre o jejum, eu comecei a entender o porquê, o real motivo do jejum. Porque, cara, eu tenho 27 anos, uns 24 anos da minha vida foi entendendo que jejum pra mim tava errado. Não tava errado no sentido, poxa, lá vai fazer jejum. Mas era por motivos certos esse seu entendimento de erro tinha propósitos certos, entendeu? Mas vai eu falar isso pô, não faço jejum. Vai eu falar isso, pô, não faço jejum por xxx. Você tá errado. Não, se a gente trouxer o jejum até para o nosso cotidiano, né, para questão de saúde, o jejum ele não, por exemplo, ele não nos dá nada de fora. Tipo, ele aumenta, por exemplo, a sua concentração. Você já tem aquela concentração e ele melhora a sua capacidade. Então, quando a gente traz para o espiritual, eu entendo que o jejum ele vai aumentar a minha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Pro Espírito Santo. Sabe? Sim. Ué. Sim. Ah, tá. Me perdi. Porque assim, não é tipo, eu vou jejuar porque eu quero um carro, eu vou jejuar porque eu quero passar na faculdade. Na verdade, quando a gente tem essa mentalidade, a gente acha que jejuar vai, como você falou, amolecer o coração de Deus, vai mudar o que Deus já tinha falado a nosso respeito. Por exemplo, eu tô orando por uma vaga de emprego e Deus já fechou aquela porta pra mim. Se eu jejuar, vai mudar o coração de Deus. Deus vai falar, poxa, ele tá se esforçando tanto e vai me dar. Sim. Sendo que na verdade não.
pelo menos a meu ver, o jejum vai me fazer entender o querer de Deus pra minha vida, porque eu vou ficar mais sensível a ouvir o que ele tem pra dizer. Calhou de, com esse tema, eu até comentei com vocês, cair junto com um livro que eu tô lendo, que é A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá. E uma das coisas que ele diz no livro, que pra mim é o resumo do que é o jejum. Ele fala: o jejum, ele não serve para mudar Deus, ele serve para mudar você. O intuito do jejum é esse. E essa questão que a gente tá trazendo, de que o jejum ele não serve como forma de barganha, não quer dizer também que o jejum não vai te recompensar. Mas isso quer dizer que o jejum ele não pode ser a principal forma, ou o principal objetivo de você fazer o jejum não deve ser a recompensa, sendo que ele vai te recompensar. Jesus vai dizer lá em Mateus 6, quando você entrar no seu quarto, fechar a tua porta, orar e falar com Deus e tudo mais, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Essas recompensas são espirituais, mas também podem ser materiais. Não, e outra... Só que o coração do jejum e o seu principal motivo, a sua motivação não pode estar nisso. E outra, se o foco do jejum é temos mais sensibilidade ao Espírito Santo, logo, como nós ansiamos pela presença de Deus, pela voz de Deus, já é uma recompensa. Só que, tipo assim, eu sempre vi, cara, o jejum dessa forma, de, cara, vai ter um evento X na igreja, vamos fazer jejum. Eu fico, cara, pra mim isso é errado. Porque, tipo assim, depois do evento, acabou. Eu acho até que não é errado fazer pelo evento. Sim, mas sim. A forma como eles entregam pra gente, sim. Porque eu acredito que jejum também é pra te preparar pra uma batalha. Então, tipo, numa conferência, num grande evento, você precisa estar forte. Sim. Então, igual o encontro com Deus que a gente tem na nossa igreja. Quem vai servir, a gente faz 40 dias de jejum antes do evento, antes do encontro. Por quê? No dia do encontro, que é a batalha, a gente está indo para a batalha, a gente vai lidar com muitas pessoas com problemas seríssimos, que tem questões de perdão, questão de cura. Então ali, pessoas endemoniadas, a gente vai lidar com uma batalha espiritual muito grande. Então o nosso espírito precisa estar forte. Mas eu penso também o seguinte, beleza, teu ponto tá certo, mas aí, só que vamos supor, vai chegar um congresso, uma igreja X, estamos lá, vamos fazer jejum. A gente, eu já penso que, por mais que a gente não faça o jejum, o nosso foco, a nossa intenção vai ser na conferência ou no congresso. Então a gente tá ali focado, tá sempre pensando em entregar o melhor para Deus ou subconscientemente para o homem ver. Enfim, que seja. O pós, para mim, é tão perigoso quanto o começo. Porque o pós é quando você se desliga. Acabou o congresso, acabou a conferência. Tá, vou descansar agora. É quando, assim, tudo que o congresso falou com você, sei lá, o despertamento, a maturidade e tal, quando acaba, desliga, pô. Tem um tempo, né? Desliga, aí, acabou. O que eu vivi lá passou, foi muito bom, dei glória a Deus, falei línguas, mas acabou. Quero viver agora aqui. Eu acho que o jejum deveria ser preventivo. Tipo assim, não sei o nível que cada um tá com Deus, cada um sabe da sua vida, mas tipo, pelo menos uma vez por mês, uma vez na semana. Porque o jejum, pra nossa saúde física, ele já é bom. Imagina pra nossa saúde espiritual. Então, tipo, eu ter essa relação, hoje eu vou separar um tempo pra jejuar, pra ficar mais sensível à voz de Deus, sabe? Fazer aquilo continuamente, porque senão vira o que você falou, barganha. Eu só vou jejuar quando eu precisar de alguma coisa. Se você adota aquilo ali pra tua rotina, você já sabe que a recompensa, se vier, beleza, mas se não vier a minha recompensa, é ter uma conexão maior com Deus. Esse deve ser o principal ponto. Ela estava falando de batalha e, tipo assim, estudando sobre o jejum. Jejum também é uma arma de guerra. Daniel, quando ele tá lá na Babilônia, ele tá fazendo um período de jejum. 21 dias, se eu não me engano, salvo engano. E aí, o capítulo 10, eu acho, de Daniel, vai dizer que o anjo Gabriel tem um recado para entregar para Daniel. E ele entra em uma batalha com o principado da Pérsia. E aí, o anjo Miguel tem que vir. Olha o sentido de batalha espiritual, enquanto Daniel está nesse período de jejum. O Miguel tem que vir ajudar o Gabriel, libertar o anjo Gabriel, para o anjo Gabriel ir entregar o recado para Daniel. Tudo isso aconteceu em um período que Daniel estava de jejum.
Então o jejum, ele acima de tudo, é uma arma espiritual. Quando Jesus está lá com os discípulos lá suando para tirar o demônio lá do moleque, do menino lá, e eu não entendendo porque não consegue tirar, não entendendo porque não consegue tirar, Jesus chega para ele e fala o quê? A casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, eu pesquisei esse livro que eu tô lendo, ele traz muito. Eu não sabia que jejum era um assunto tão polêmico dentro das igrejas. Para mim, porque crescer nessa cultura de uma igreja pentecostal e até agora na Batista mesmo, onde a gente faz esse tipo de jejum também, era o meu ciclo ali, meu mundo. Eu não via que era tão difícil assim, tão polêmico. Não, e é importante a gente citar que jejum, ele tem que vir acompanhado de oração. Sim. Porque um jejum sem oração, você só tá passando fome. Tá passando fome. Você só parou de comer. Sim. Se você não reserva aquele tempo, se você não fica em espírito de oração, naquele período de jejum, pra nada adianta. Sim. Nessa passagem de Daniel, tem até um capítulo que fala, um versículo que fala que o anjo fala, quando você começou a orar, eu saí de lá. Então, assim, a oração, o jejum precisa vir alinhado com a oração. E eu já vi muita gente que, tipo assim, tô de jejum. Vai viver a vida. Tudo bem, eu sei que você tem que trabalhar, você tem que estudar. Mas, cara, tua mente tem que estar conectada. Sim. Não é tipo, parei de comer aqui, aí vou numa resenha lá, fico conversando, rindo, brincando. Jejum é aquele momento que você realmente se guarda. Por mais que você esteja fisicamente fazendo tudo o que você precisa fazer, o seu coração e a sua mente precisam estar conectados com Deus. Não, e às vezes a gente usa até... A gente tenta driblar a situação do jejum. Vamos supor, eu pego um exemplo eu não sou de tomar café pela manhã. Então, tipo assim, poxa, vamos fazer um jejum pela manhã até meio-dia. Pô, de boa. Pra mim é de boa. Aquilo não tá me agoniando em nenhum momento. Tipo assim, não tá me incomodando em nenhum momento. Então, vamos fazer assim. Paulo, tu fez? Fiz, pô, claro. Pô, mas assim, pra mim é um tipo de sacrifício. Pra mim tá ligado? Sim, o Subirá, ele fala que o jejum não é a falta de ter o que comer. É você ter o que comer e não comer. Porque você decidiu sacrificar aquilo. Você pode estar diante de uma mesa cheia de coisa, ou você pode estar diante de uma mesa vazia. O seu propósito vai continuar sendo o mesmo. Você vai continuar... Se você está fazendo um jejum... Irmão, olha... Eu já fui adolescente, como eu disse, desde a minha infância tem essa cultura de jejum. Eu fazia, sei lá, jejum. Meia-noite a meio-dia. Estudava à tarde, acordava 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, fazia um jejum até meio-dia, valeu, falou, vou comer aqui agora que eu tenho que comer. É isso. Então... Agora, existe uma forma certa de jejuar? Não. Mas em que sentido? Em que sentido? Um padrão. Tipo assim... Você diz de horário, essas coisas? Horário, se é só comida, algo do tipo? Se é só comida, os horários corretos para jejuar... que tipo de oração eu tenho que fazer, se existe uma oração específica. Uma dúvida que eu carreguei por muitos anos era como que é a oração de encerramento do jejum. É tipo, Senhor, a ti eu entrego e já vou comer. Eu sempre tive essa dúvida. Mas porque, sabe... assim, só completando meu raciocínio, eu acho que, não desmerecendo a pessoa que faz o jejum e depois sai correndo pra comer, mas eu acho que quando você entrega o seu jejum e vai desesperado, come tudo que vê pela frente, pra mim, Laís, de nada valeu. Porque você só tava ali, empurrando com a barriga. E o jejum, cara, você tá realmente com muita fome, mas a presença do Senhor vai te alimentar. Então, quando acabar aquele período, você vai continuar sereno. Se estiver na sua hora de comer, você vai comer. Você não vai comer com aquela fome. Tô morrendo, meu estômago tá colando nas costas. Sabe onde eu tive um pensamento sobre isso? Uma conversa que a gente tava tendo, você trouxe esse ponto, não sei se você vai lembrar. Lá na casa da Laís, a gente tá falando sobre jejum. E aí você chegou a falar, tipo, não adianta nada se a pessoa fazer um jejum e logo depois do jejum ela vai mandar tudo pra dentro. E tipo assim, por exemplo, aí é porque você trouxe alguns questionamentos em cima dessa sua pergunta, então vou dividir. Pra mim, com relação ao horário, tempo, a Bíblia não fala nada sobre isso. Pelo menos não que eu tenha achado
Não que os homens de Deus que eu vi como referência na área de jejum tenham relatado também um horário específico. Precisa jejuar tanto tempo, precisa estar tanto tempo em jejum, fazer tanto tempo de horário, tanto tempo de dias, enfim, isso eu não vi. Porém, um assunto que é meio polêmico, porque eu já vi algumas pessoas falarem sobre isso, debaterem sobre isso, é justamente essa questão do que é o jejum no sentido de abstinência. Algumas pessoas aceitam o jejum como a abstinência, por exemplo, do entretenimento. Eu vou, eu vou parar de entrar nas redes sociais por um tempo, eu vou parar de assistir Netflix por um tempo, e outras pessoas já levam para uma linha que o jejum ele deve estar associado à falta do alimento. O que eu, Gabriel, a minha opinião, defendo? Eu entendo que o jejum precisa estar associado à abstinência de alimento. Sim. Eu acredito que o entretenimento, as redes sociais, seja lá o que for, pode vir como um complemento desse jejum. Um plus. Pra mim então, um por exemplo, propósito. eu vou falar, então. É diferente. Pra isso mim, que eu ia falar. Que também é muito válido, mas eu acho que é propósito. Quando eu participava de um grupo de intercessão, e aí eu me lembro que uma vez a menina colocou no grupo, alguém propôs lá no jejum, e no meio desse jejum tinha se retirar alguma coisa desse sentido. Netflix, internet, sei lá o quê. E aí ela falou, gente, existe uma diferença entre jejum e propósito. E aí ela explicou exatamente isso. Na minha visão, por exemplo, o pessoal vai fazer um jejum de 15, 20 dias sem Instagram, sem rede social. O meu principal jejum seria o jejum de abstinência de comida, e esse jejum de 20 dias serviria como um complemento da rede social. Então, como a gente tá trazendo sempre pra nossa vida, né? A galera fit, que faz jejum intermitente, não faz jejum de televisão. Sim. Então, jejum necessariamente é de comida. Sim. Só que eu estava ouvindo uma pregação do Luciano Subirá, inclusive, falando sobre jejum, e ele levantou um ponto. Ele até trouxe uma base bíblica que eu cheguei a anotar, mas eu não sei se eu vou achar agora. Que tem um tipo de jejum que é considerado jejum na Bíblia, que é do casal com relação à vida íntima. Ele fala isso no livro. Então aí cai a nossa base de que jejum é só de comida? Ele fala isso, só que pelo que pelo menos na parte do livro que ele diz, é que esse jejum também está associado ao jejum de alimentos. Por exemplo, você é casado e você retirou um tempo para fazer um jejum. Você vai fazer um jejum de 5, 10 dias. Há pessoas que se abstêm da relação sexual também. Porém, tem que estar em concordância com o parceiro ou a parceira. Sim. Se não tiver, ele fala que não é pra fazer. É meio físico, né? Porque se você não tá se alimentando... Sim. É de se imaginar que você tem força aí, né? O corpo fica meio fraco, não vai ter... Você vai, tá ligado? Eu não vou achar aqui agora, mas ele fala exatamente sobre isso. Então, mas eu concordo com você, porque o básico, o jejum é de comida, e nesse caso específico é um complemento. Que aí a gente cai no abster de coisas físicas. Sim. Tipo, eu tô fazendo um jejum, vou tirar uma refeição, mas junto com isso eu vou parar de entrar no Instagram. Sabe? É meio que fosse uma vitamina ali pra dar um plus no teu jejum. Pelo menos eu entendo dessa forma. Não sei se vitamina foi um bom exemplo, mas enfim. Vamos supor, o jejum, na questão do complemento. Como saber qual, vamos supor, beleza, o Gabriel falou que o jejum é o alimento. Aí vamos fazer o complemento. A rede social. Mas tem gente, eu conheço gente que não se importa muito com rede social. Mas aí, como buscar pra ela um plus, o complemento de, assim, não, buscar algo além do alimento que também, tipo assim, me persegue. Humanamente mas falando, aí todos nós temos alguma coisa que nos prende. E a intenção... Vânia tá aqui, gente. Esquecemos de falar. Vânia também voltou junto com a gente. Vânia também voltou junto com a gente. Não tá muito falante, né? Dá um oi, Vânia. Já foi mais, Vânia. Oi. Prestou atenção. Vânia, como é que tá o chat aí? Tem pergunta polêmica, Vânia? Deixa suas perguntas.
Não, mas o que você falou, eu acho que o objetivo não é nem tirar algo assim, eu tenho que achar alguma coisa, já que eu não sou muito fã de redes sociais. O que eu vejo que eu poderia tirar? Algo que, no meu momento de jejum, fosse me distrair. Se é Instagram, não sei, de repente eu tô de jejum, mas eu tenho o hábito de ficar ouvindo música no Spotify. Não necessariamente, tipo, música secular, qualquer tipo de música. Cara, aquilo ali vai me tirar do foco do jejum. Então, enquanto eu estiver de jejum, eu não vou ouvir música. Não, assim, no período de eu acho jejum. que pode ser alguma coisa que você goste muito. Sim, é algo que vai te tirar do foco. Que ela ficou sem pintar a unha e pra ela foi, tipo, ela falou que tava sendo sacrificante, porque ela gostava Cada um você se conhece. Sim. A outra ficou sem beber Coca-Cola. Sim. E eu acho que você tem que ver assim, o que eu gosto muito, o que tipo assim, vai me trazer uma coisa que eu... Sacrifício. Sacrifício. Então, mas aí quando você faz isso sem abster da comida, aí é propósito. E, cara, e só propósito também funciona bastante, né? Sim. Mas eu já entendo que o propósito, ele já é mais direcionado a coisas que você queira. Eu, pelo menos, não consigo ver só o propósito como, tipo, pra me deixar mais sensível à voz de Deus. Entende? Sim. Eu entendo. Pra mim, pelo menos, propósito é tipo assim, no momento, eu passo, sei lá, X horas no Instagram, mas eu tô estudando pro meu vestibular. Cara, eu vou fazer um propósito com o Senhor. Esse período eu vou tirar pra estudar. Eu vou abster do Instagram naquele momento. É um propósito que eu fiz com Deus. Não é necessariamente pra minha vida espiritual. É engraçado, porque assim, eu já contei meio isso. dúbio. Eu já contei isso na célula. Eu não sei nem o que é dúbio. Eu tinha... Dualidade. Tá. Eu tinha... Falando é dúbio. Chama o professor Aurélio. Deu. Ó, dúbio. Ser sujeito a diferentes interpretações. Ambíguo. Olha, chamou no Paulo é Aurélio. pop, Paulo é Ninguém usa ave. dúbio. Usa Não, ambíguo. porque- Ambíguo. Ambíguo. Umbigo. Não, olha só, porque o que acontece? Eu tinha um negócio muito grande com esse lance de propósito. Eu, sei lá. Propósito é sempre meio me- que promessa? Também é de barco com promessa, não? Não. Só que... Eu não vejo assim, porque ó, eu acho... Tipo, peraí, eu acho que promessa é tipo assim, eu prometi... Vamos usar os exemplos do Instagram. Não entrar no Instagram por um mês. Só que enquanto isso, o que eu tô fazendo com o meu tempo? Vamos Pra mim, julgar. o propósito, eu tô fazendo algo. Vamos julgar naquele pelo momento. meu exemplo. Se vocês acham que é Vamos julgar pelo exemplo dele. se é propósito ou promessa. Eu tava em 2021, início de 2021, procurando muito emprego. E aí. Cara, eu tô... Do nada. É que vocês. Eu tô percebendo isso desde a temporada passada. Vocês têm uma mania de levantar o copo e não beber água. Não sei se vocês já perceberam isso. Agora com o vídeo as pessoas vão começar a perceber. Eu não entendi. Vocês levantam o copo junto pra beber água. Quando você tá Numa falando. sin- Eu vou levantar falando. É sempre numa sincronia Eu absurda. vou levantar falando. Mas enfim, eu tava procurando um emprego. E eu tinha muita resistência nesse lance de fazer propósito por isso. Minha mãe sempre insistia. Faz um propósito, faz um propósito, faz um propósito. E aí, até que eu falei, eu tava tão desesperado já, que eu falei, eu vou fazer um propósito. E cara, o propósito que eu fiz foi o seguinte, falei, Senhor, eu arrumando... Caraca, rapidinho, 2 dedos, gente. É que vocês não estão vendo, mas isso aqui de água, Paulo Essa é a Otávio. água. Não faz propaganda da São Deus. Lourenço. E aí, Vou dar uma golada, acabou. E aí, tipo assim, um shot. Vira. E aí, tipo assim, eu fiz propósito. O propósito foi, quando eu arrumar um emprego, a metade do meu primeiro salário eu vou entregar. Fora o dízimo. Fora o dízimo. Tá. Vou dar, não fui eu, hein? Mas a gente já conhece aqui na família. A gente já sabe. Sei o terreno que tá falando. Ele sabe o vou porquê ele entregar. falou. E cara, eu tinha muita resistência a esse tipo de coisa. Eu fiz propósito. Uma semana depois, exatamente, eu fui pra entrevista. Eu fiz propósito numa terça, porque eu me lembro que era a célula. Aí, na segunda-feira, o cara me ligou. Ele ligou. Na terça-feira eu fui fazer a entrevista. Na terça-feira à tarde, ele falou que iria me contratar. Então, assim... Eu vejo como promessa.
É. Mas o sei que lá. você fez nesse momento, enquanto você estava de propósito? Porque assim, eu tô perguntando, porque foi como eu falei. Não, Como não, rapidinho. Porque ele botou uma, tipo assim... Uma ele- condição pra Não, ganhar não uma algo. condição. E tipo assim, Deus, tá aqui, meu projeto é esse. Se o senhor me ajudar nisso, eu vou fazer X coisa. Sim, Eu vejo como uma pra mim promessa. parece Então, mas promessa. aí o meu lance, a minha resistência com isso, é porque eu preciso entender bem ainda o que é a barganha. Talvez eu, Gabriel, tenha um entendimento errado sobre o que é. Porque pra mim, isso entra como uma moeda de troca. Eu me sentia fazendo isso. Isso foi quebrado. Quando eu fiz esse propósito, eu falei, cara, Deus aceitou, porque assim... Aceitou a oferta. Entendeu? Aí será que poderia Não. ser uma oferta também? Ó, o que a gente falou rapidinho, o que eu rapidinho, vejo que a como gente barganha... O que eu vejo como barganha... Bebe tua água Não aí. tava com saudade disso. O que eu vejo como barganha é quando você tenta ser uma coisa ou então fazer X coisa que você não é. Eu vejo como promessa, vamos supor, Deus, eu não tenho condição ou então eu preciso de X coisa. Se o senhor fizer isso, eu farei isso. Tipo assim, mano, se o senhor me ajudar, tipo assim, eu conheço o que o senhor é o Deus do impossível, pipipopopó. Agora, barganha, eu já acho que é na situação, tipo assim, jejum. Eu não faço jejum. Nunca fiz jejum na minha vida. Vou fazer um jejum porque uma N coisa que eu preciso e depois daquilo eu nunca mais faço. Porque por mais que aconteceu, pô, mano, eu não sou de fazer jejum. Sim. Eu vejo barganha quando não é algo natural seu de agir. Temos uma moto aqui, A gente investe nos microfones pra ficar vazando barulho. Essa é a propaganda da Autopeças do Carlinho. Vrom, vrom. Como a gente tava falando, jejum, na minha visão, não tem como vir separado de oração, beleza? O propósito, o que eu acho, enquanto eu fiz o propósito com Deus, enquanto eu abstenho de X coisa, eu tô trabalhando para aquela coisa, que aquela coisa que eu quero aconteça. Igual eu falei, é uma prova de vestibular, eu abstenho de algo que tira o meu foco, e enquanto isso eu tô me preparando. E Deus vai fazer o dele, mas eu também tenho que fazer Tá a minha fazendo o parte. seu, sim. Tô fazendo o meu. É um trabalho, é vou participar de uma entrevista, fiz um propósito. Cara, me preparo pra entrevista, estudo sobre a empresa, fico ensaiando dentro de casa o que eu vou falar, porque eu tenho que fazer a minha parte. Então, assim como o jejum, você precisa fazer a sua parte também, orar. No propósito, eu tô fazendo a minha, tô trabalhando para que aquilo aconteça e Deus vai abençoar ou não. Agora, a promessa, a meu ver, é só quando você promete. Gabriel, se você me der o seu óculos, eu te prometo te dar um colírio de presente. Não faço mais nada a respeito. Fico esperando você pensar se você vai aceitar ou não. É assim que eu vejo, pelo menos. Eu vejo o propósito como sem resposta. No sentido de, vou fazer um propósito em, sei lá, conversar com o Gabriel todos os dias pra gente criar uma amizade. Ponto. Eu não. Tipo assim, se eu for conseguir amizade ou não, pra mim não importa. O meu propósito é esse. Sim, e Tá você ligado? tem que fazer, a promessa, você tem que fazer um movimento. Tipo assim, a promessa já é diferente. Você tem que pagar. Isso, vai ter, tipo assim, um sacrifício, entre aspas, e vai ter uma condição do seu benefício. É porque também o propósito você faz no caminho. Sim. A promessa você paga no final, Sim, se você conseguir isso aí. Porque, exemplo, eu tenho uma experiência da minha avó. A minha avó, calma aí, valeu Carlão, tamo junto. Tem uma experiência da minha avó. A minha avó minha avó gostava muito de ter filhos. Aí teve um filho dela que tinha um Não problema é que gostava, né? Que não tinha o que fazer na época. Aí o filho dela tinha um problema na perna, meu tio. Tinha um problema na perna, não conseguia andar direito. Cara, ela fez uma promessa com Deus, famoso voto com Deus, que se Deus curasse ele daquela doença na perna, ela nunca mais iria cortar o cabelo. Nunca mais ia cortar o cabelo. Cara, o meu tio foi curado, tal. Meu tio foi morto, mas ela mesmo assim não cortou o cabelo, porque era a promessa de Deus. Curou. Nesse tipo de Deus curou ele. Tipo assim, morreu dança, cortei. Não, Deus curou, ela não cortou. Tanto que quando ela tava já idosa, tipo assim, perto de falecer, cortaram o cabelo dela. Mano, por mais que ela tinha Alzheimer, quando cortaram, mano, ela ficou, tipo assim, transtornada, porque o voto dela, tipo assim, Deus cumpriu o meu voto, eu acabei de quebrar o voto. Minha E cara, parte. pra mim isso não Tá passa ligado? certo, porque tem gente que vai levar isso pra um sentido muito religioso. Sim, é. Mas eu não consigo ver dessa forma. Eu consigo ver como um voto a Deus mesmo. Sim, cara. E é um exemplo de fidelidade muito grande. Agora, uma pergunta meio polêmica. Fidelidade, real. E a pessoa
que faz o voto, recebe e não cumpre o voto? Ih, doidão. Ih, vai descer de tobogã. Vocês acham que Deus Cara, toma de volta? eu não sei. Ou Deus não abençoa nunca mais? Eu vou ser No sincero, próximo eu não voto. sei se tá na Bíblia. Mas eu cresci ouvindo que, tipo assim, cara, se for fazer uma promessa, um voto com Deus, Cumpre, porque Deus cumpra. cobra. Porque, Eu cara, vi isso não é, acontecendo. não é um voto com seu amigo, não é um voto com seu pai. É com Deus. É com Deus, tá ligado? É algo muito além do que a gente imagina. Pô, é transcendendo a nossa. A gente tá fazendo voto, tipo assim, parece que fez um voto na situação mais difícil da nossa vida. Quando tá tudo bem, Deus como é que é? É benéfico pra mim, não vai fazer mal. Dana. Então, mas isso aí a gente volta naquele assunto do jejum ser preventivo. Pra que o jejum não vire uma moeda de troca só em momentos de dificuldade. Sim, Tipo, exatamente. tô precisando muito, vou Exatamente. jejuar. Quero muito uma coisa, vou jejuar. Tem um evento, vou jejuar. Não, o jejum precisa ser preventivo. Cara, eu vou ser sincero. Quando eu era criança não, adolescente já. Eu tava na 8ª série, eu sabia que eu ia repetir por causa de falta. Eu fiz uma promessa com Deus, se eu não repetisse, nunca mais ia xingar. Repeti. É porque Deus sabia que você ia xingar. Eu fiquei, mano, fiquei boladão. Falei, caraca, Deus, eu fiz uma promessa contigo. Soltou e os palavrão pra tu. Chegou no Twitter. tal. Mas enfim. Uma professora, Não, diretora. exemplo, jejum foi algo que foi tratado em mim. Hoje em dia eu entendo muito mais o jejum do que 2 anos pra trás e tal. Mas uma coisa também que até hoje, mano, eu tento entender, mas não consigo é monte. Vamos para o monte. Cara, eu não consigo entender a questão do monte também. Tipo assim, pra mim era a mesma questão do jejum. Tipo, qual a necessidade se Jesus já morreu na cruz, o véu já se rasgou, pra que eu vou ao monte? Mas eu entendo o monte mais como um simbolismo. Não, sim, por isso. Tipo assim, não é- Eu sempre penso que a gente, às vezes, tenta colocar um degrau a mais de chegar à presença de Deus. Eu acho que o monte, ele entra, posso estar enganado, ele entra num quesito de ato profético. Que alguns questionam Também. muito. Alguns questionam muito. Eu acho que existe um simbolismo e existem pessoas... Porque assim, quando a gente fala de lugar secreto, quando a Bíblia fala de lugar secreto, eu acredito que o quarto seja um simbolismo. Não necessariamente todas as casas vão ter um quarto. Às vezes Pode a ser um pessoa vai banheiro. vai orar no banheiro, vai orar na cozinha. Às vezes a pessoa vai orar no monte. Às vezes a pessoa vai pra beira de monte. Eu conheço pessoas que, cara, fazem trilha, vão pro alto da trilha e lá embaixo tem um mar e ali é o lugar onde elas se conectam muito com Deus, pelo silêncio, pela paz, pela natureza, por uma série de coisas. Então eu acho que o monte entra nesse quesito também. Existe uma visão errada? Existe. Existe essa visão de que você é mais espiritual. Cara, quando eu era de um ministério mais pentecostal, eu era beber muito borrachinha cobrado. Muito Sim, cobrado. sim. Existia uma cobrança, tem que subir monte, tem que subir monte, tem que subir monte. Só que assim, não estava no tem meu que subir coração monte. essa vontade, esse desejo de subir monte. Cara, uma vez ou outra, eu, por vontade própria, resolvia ir no monte. Mas assim, era uma vontade que dava naquele momento. E eu realmente não sei nem explicar muito o porquê. Mas eu tinha, amei, eu ia. Mas só que assim, como eu disse, levaram essa questão do monte por uma questão de superioridade espiritual. Quem vai ao monte lá que sempre. Deus fala. Tipo assim, entendeu? eu sempre Sabe uma escutei coisa isso, que mano. me É lá deixa- que Deus fala. É a santidade me agarrela. Uma coisa que me... Me agarrela. Sabe, é a pessoa que fala assim, eu tenho buscado muito a Deus no monte. Eu tenho... Como é que é? Como é que a pessoa fala? Eu tenho me aproximado mais de Deus, eu tenho ido muito ao monte, buscado muito. Cara, tu pode buscar muito Deus também, se trancando no teu quarto, Não, mas- trancando no teu banheiro. Pra mim depende do tom de como Não, essa pessoa fala. mas é entendeu? naquele Se ela tom fala no de tom que- de superioridade. Não tipo, é no tom. Você vai, eu vou e você não vai. Sim, não é naquele tom de tipo assim, eu tô cara, indo, tô me pro meu identifico secreto. e tal, Não, assim. é tipo, eu tenho buscado muito, tenho ido muito ao monte. Porque, tipo assim, exemplo, é que nem o Gabriel falou sobre o lance do secreto. Cara, tem gente, como é que não tem paz no quarto?
Mas, mano, às vezes tem um irmão dormindo na cama do lado e tal. Mano, ele não tem o sossego ou então o controle ali do espaço em ter o momento dele com Deus. Aí, pô, encontra no monte Sim. o sossego Eu ia muito. Que ele falou, o caso da trilha. Sim. A pessoa que faz na trilha. É isso. Só que, pô, parece que quando a pessoa começa a fazer, não é todos os casos. A maioria, mano, vem o influego assim, pô, sou santo, pô. Sim. Você não faz monte? Como assim? Olha, eu ia muito ao monte. Eu tenho essa cultura de ir ao monte desde sempre, com a minha mãe. Sempre fui eu e minha mãe. Mas isso era uma coisa nossa. A gente queria ir, a gente ia, pronto, não precisava falar pra ninguém. Mas eu percebi que chegou um momento da minha vida que eu tava no sentido, tipo nesse assim... lugar. Mas no lugar de, tipo, se eu quero uma coisa, eu preciso ir buscar no monte. E aí veio aquele estalo. Eu falei, cara, não, eu não preciso ir até o monte pra buscar. Porque a oração que eu vou fazer lá, eu vou fazer em casa. Você começa Sim, a encaixar Deus em caixinhas, sim. sabe? Não, Deus só tá dentro da igreja. Não, Deus só tá no monte. Deus Sabe só o que tá me traz? Parece fase de videogame. Na né? época do tabernáculo, quando as pessoas entravam no Santo dos Santos, tipo, lá no monte, eu tenho que ir ao monte porque é lá que eu vou encontrar Deus. Então, mas é isso que eu penso às vezes. Parece que... Como eu posso explicar? A gente, por mais que, tipo assim, sei lá... Parece que vimos as obras de Deus, ou que na verdade lemos, muito grande no Velho Testamento. Parece que a gente sempre tenta viver o Velho Testamento. Tá ligado? Por isso que meu receio com o monte e com o jejum que já passou, mano, era sempre muito forte em mim. Porque eu falei, cara, a gente quer viver uma coisa que Jesus já veio e que já quebrou. Só que, tipo assim, era o... Claro que a doutrina que eu era... talvez passava de uma forma errada, equivocada. E eu cresci com aquilo. Aquilo era minha verdade e eu não aceitava aquilo ali, tá ligado? E é bom a gente lembrar também que jejum não é uma obrigatoriedade. Não é uma obrigatoriedade. Não existe na Bíblia um mandamento pra que nós tá igual no umbigo. Esse Laís, tá aí. Pra nós jejuarmos. Porém... é sugerido Jesus nos convida a jejuar. que jejuamos. Gente, hoje eu tô muito ruim, cara. Meu Deus, é nervosismo de primeiro episódio. Soletre, jejuamos. G-A... Não, foi zoeira, né, meu filho? Supletivo. Claro que eu... Ai, falou... Tu jura, né? Isso vai virar meme. Gente, pelo amor de Deus. Eu não vou falar um negócio. Depois, em off eu falo. Vai ser cancelada no Twitter. Tá vendo esses crentes? Não sabem nem escrever. Como tá escrito jejum na Bíblia? Enfim, né, gente? Eu não consigo me recompor, meu Deus. Eu vou falar igual aqueles irmãos de igreja pentecostal. Eu tava vendo um vídeo uma vez que o irmão da igreja pentecostal tava falando mais coisas e o câmera tava filmando. Ele virou pro câmera e falou assim: e não corta não, hein? Não corta não. Deixa aí. Deixa aí. Que ele tava metendo mal na igreja. Essa é a qualidade de ensino brasileiro. Mas me fala aí, gente. O que o jejum não é? O que o jejum não é? Comida. Rápido, O tempo. jejum não é barganha. O jejum não é? Comida. O Propósito. Jejum não. Quero mudar. Não, perdeu a chance. Jejum não é passar fome. Jejum não é passar fome. Jejum também não é... tempo. Uma forma de amolecer o coração de Deus. Exato. Não é uma forma de santidade extrema. Eu ia usar isso. Eu não sei agora o que falar mais. Que pena. Não, e quando a gente tá em jejum e a gente esquece e come? A gente pode... A gente tem que restartar. É que nem bula de remédio, pô. A gente tem Conta que... dali pra frente. Isso que eu ia perguntar. A gente tem que restartar ou continuar de onde a gente parou? Pra mim é conta dali pra frente. Mas você acha que o jejum já não tá válido mais? Quebrou? Não, pra mim nunca sim, achei. pô. Mas eu acho que é a seriedade. Se é uma parada... Vamos supor, eu quero fazer um jejum pra ter mais intimidade com Deus.
Ah, você esqueceu e comeu. Ah, você não leva a sério tão a Deus pra fazer um jejum? Mano, o que você Pede fez... perdão. Não, o que você fez não vai ser anulado. Mas você é tão sério, se é um mau propósito, se a ideia é você se privar daquilo, começa do zero. Pô. Mas eu já encerrei. Não, sim, eu também... Assim, eu acabava encerrando. Eu não vejo, Sim, eu vejo encerro. como erro Eu também encerro. fazer encerrar. Pô, você, Eu encerro. mano, você falhou, pô. Na próxima você acerta. Isso Eu vejo Deus olhando esse muito. Aí Deus já vai Mano. falar assim, meu filho. Eu te entendo. Não, e quando você faz... Tinha um pudim na geladeira, pô. E quando você faz jejum, tipo assim, de 15 horas, 16 horas, você tá morrendo, passando mal. Olha, vamos lá. Vamos lá. Eu já fiz um jejum de mais de 24 horas. Eu sei, Gabriel. Uma vez só. Eu sei, Tá Gabriel. precisando, hein, Gabriel? Não, eu sei que acabou o jejum, eu senti lá em casa. Não, que ele e comeu assim, tudo, comeu até o cara. pedaço da mesa. Até beber. Foi uma experiência. Eu nunca mais posso dar aqui. Tô zoando. Mas foi uma experiência assim que, cara, eu senti. Eu pude comprovar que o jejum traz sensibilidade espiritual. Ali eu tive a certeza disso. E assim, foi muito desafiador. Muito desafiador. Nós estávamos nos consagrando para o momento que a gente ia viver lá na nossa igreja local. Que a gente tem alguns cristãos por aí devem conhecer o que é o encontro com Deus. E nós estávamos nesse propósito. Eu tinha feito o jejum de 24 horas, porém eu acabei estendendo ele um pouco mais. E, cara, ali eu tive a comprovação, assim, de que é um fortalecimento espiritual. Com certeza. Só que aquilo, você precisa entender os seus limites. Jesus jamais vai te colocar contra a parede em alguma coisa que vai afetar a tua saúde. Ou te penalizar, né? Caso você não O aguente. Senhor é racional. Não tem essa de que, eu vou, sabe? Tanto que o próprio Luciano Subirá tem um testemunho sobre isso, né? Dos 40 Dos 40 dias, de sim. jejum que ele fez. Eu dei a brecha pra Cara, isso. Ah, tá. Você quer que eu conte? vai. Tá bom, vou contar. Ele fala que Deus pediu pra ele esse jejum. E aí ele resolveu fazer, mas só que antes, pra você ver, ele antes foi ao médico. Tem um pãozinho de queijo aqui. Ai, eu não preciso passar por essa humilhação nesse programa. Não. A gente voltou mais sem lei do que nunca. Eu falei com ele no ouvido. Pois é, tá vendo? Como é que eu ia falar? Não dá spoiler do próximo Eu fiz episódio. assim, ó. Tá vendo como Vai. é? Enfim, voltando ao Luciano Subirá, ele foi ao médico primeiro. Ele resolveu ir ao médico pra ver como tava a saúde, pra se preparar também, preparar o organismo pra isso. Até porque, se você não faz jejum nunca, não era o caso dele, mas se você não faz jejum nunca, você não pode simplesmente da noite pro dia falar, vou ficar 3 dias sem comer. Sim. Sem começar aos poucos. Ainda mais 40 dias, né? Sim, eu vou ficar, sei lá, 2 horas sem comer, depois aumenta pra 6, enfim. Aí ele foi ao médico, com o médico dele que já o acompanha há muito tempo, o médico deu umas vitaminas pra ele, foi viver o jejum. 14 dias ele tava sofrendo muito, tipo, sentindo muita fome, dor de cabeça, fraqueza. Imagina, 14 dias. 14 dias sem comer, só bebendo água. E ele passando mal, sofrendo muito. Aí tá, depois dos 14 dias, ele conta que parece que virou uma chave. Tipo, do nada ele acordou, tô sem fome, tô sem dor, tô ótimo. Ele falou que o humor dele melhorou, tudo melhorou na vida dele. E o jejum continuou. Ao final dos 40 dias ele voltou ao médico. E o médico perguntou como foi a experiência, ele contou sobre isso. O médico começou a rir da cara dele. E ele não entendeu, ele falou, mas tá rindo por quê? O médico falou, todas as vitaminas que eu te dei, elas supriam o seu corpo por até 14 dias. Desses 14 dias pra frente, ele viveu somente no Espírito Santo. Brabo, né? Pode seguir agora. Brabo. Então, Pra você ver. E aí a gente pega e a gente fala, pô, o cara fez jejum de 40 dias, eu queria ter feito também. A gente tem que entender propósito. Sim. A gente Não, tem- e ele deixa bem claro que ele foi fala Deus muito quem sobre pediu isso, esse jejum entendeu? pra A ele. gente tem que entender direcionamento. O que é a mesma coisa da oração, cara. Não é porque você viu um pregador falando que ele orou 3 horas seguidas que você também vai orar. Não é? Eu falei. Caraca, é mesmo? Ai, falei. credo. Não é porque você sabe, tem
pra cada um, Jesus vai ter um direcionamento correto. Cara, tem uma situação, que eu tava falando disso agora, me lembrei, tipo assim, a passagem quando fala que Jesus foi jejuar e deixou os discípulos, né, embaixo do monte assim. Cara, ele não falou, vem que vocês são meus discípulos, vamos jejuar todo mundo, bora todo mundo jejuar. Não, vocês ficam aí orando enquanto eu vou jejuar. Tipo assim, era talvez, tipo assim, Deus falou, tire seu momento pro jejum. Só que, pô, os outros os 12, ele falou, gente, vocês não são obrigados a fazer isso. Eu vou fazer porque eu senti Deus me clamando por isso pra mim. Só que eles não, pô. Então, até que eles dormiram, né? Ficaram dormindo. Então, tipo assim, eu acho que é o que tu falou. Temos que entender o condicionamento, se é um propósito de Deus pra nossas vidas. Eu não gosto muito quando o jejum é imposto. Sim. Isso acontece. Às vezes eu entendo que vai acontecer um evento na igreja e a igreja sugere que todos entrem nesse propósito, nesse jejum, em prol desse evento. Eu acho até maneiro, quando a igreja inflama. Sim, então, mas é de comum acordo. Coletivo, sim. Agora, quando chega um líder, alguém fala, você tem que fazer um jejum por isso, eu já não acredito mais, porque o seu coração já não tá naquilo. Sim. Você já não vai fazer com a vontade de estar mais próximo, de estar mais sensível, não. Você vai fazer porque o seu líder tá mandando. E aí, pra mim, dá no mesmo de que você fazer o jejum sem orar. Você só tá ficando com fome. Você tem que... Cara, é uma série de coisas que você tem que entender. Você tem que entender relacionado ao jejum. Aonde Deus está te colocando, o que Deus quer fazer com você e qual é o propósito daquele jejum. E se alguém está te pedindo para fazer esse jejum, por que essa pessoa está te pedindo para fazer esse jejum? Eu tava estudando sobre isso e o John Wesley... John Wesley foi revolucionário no avivamento na Inglaterra, e ele tinha um dos principais fundamentos do ministério dele, que para qualquer pessoa que quisesse andar com ele, que quisesse caminhar com ele e pregar junto com ele, tinha que jejuar 3 vezes por semana. Então esse era um condicionamento do ministério dele. Não era um condicionamento de imposição, mas era um condicionamento para quem queria caminhar dentro daquele ministério ali. É a mesma coisa, no meu caso, que eu entendo, para quem tem um ministério relacionado à libertação, por exemplo. A intercessão e libertação. Você vai conviver com intercessão sobre alguém. Você vai conviver com oração sobre alguém. E pode acontecer, porque é uma realidade no mundo espiritual, de alguém ter algum tipo de manifestação demoníaca. O que a Bíblia vai dizer? Isso daí só vai sair com jejum e oração. Você está preparado como para isso? É real. Você tem que estar mais forte. Assim, se é um ministério que você escolheu, se é a área que você escolheu, você tem que entender que com essa área existem sacrifícios e propósitos que precisam ser feitos. Um deles, com certeza, é o jejum. Eu acredito nisso. O não jejuar não é uma desobediência, né? Eu não vejo. Eu também não. Era só para ver se todos estavam de acordo comigo. E aí a gente acabou não respondendo o que eu perguntei lá atrás sobre a forma correta de encerrar o jejum. A oração para encerrar o jejum. Com Deus eu me deito e com Deus me levanto. Graças ao Espírito Santo. Eu nunca pensei nisso, porque assim, geralmente os meus jejuns eles são feitos dentro do meu tempo de devocional. Então eu faço o início do meu devocional, enfim, faço a oração de conclusão daquela primeira parte devocional, sigo no jejum, e às vezes o jejum tem um propósito, quando é um jejum coletivo, por exemplo. Eu faço parte da equipe de intercessão. Então a gente tem uma série de tópicos pelo qual a gente jejua. Então na minha oração eu vou apresentar aqueles tópicos, quando é um jejum coletivo. Quando é um jejum pessoal, eu acredito ser pelo menos no meu caso, eu faço uma oração de entrega do jejum, agradecendo por aquele tempo que Deus me sustentou durante o jejum, porque não é só o desafio do jejum, ele não está só relacionado à fome. Ele está relacionado à fome, à concentração, a você se manter com Deus naquele tempo. É um período que você tira para Deus. Então, assim, pode ser que existam distrações para te tirar daquele foco. Então, geralmente, eu sigo nessa linha aí. E outra, né? Tem alimentos que vão, sei lá, um refrigerante, por exemplo, tem açúcar, que açúcar é um vício para muitos. Para mim, então esquece. Coca-Cola é nós. E tipo assim,
A partir do momento que você não... Que nem tem gente com chocolate. Se não come chocolate num dia, Meu Deus. fica surtado e tal. Então, você parar... Não ter a sua carne como prioridade naquele momento. Uma coisa que a gente não falou é sobre o período do jejum. Porque a Bíblia fala, né, que quando a gente for jejuar, não é pra gente ficar com aparência triste, nem sair falando. Porque eu já vi gente que tá de jejum, Esquece de ler. aí você vê, tô de jejum. Tô de jejum. Não. Ou Não fala comigo que eu estou de fica assim, jejum. Ou então, nossa, tô morrendo de fome, tô de jejum. Vocês acham que Deus recebe esse jejum? Eu vi uma questão muito interessante sobre isso, é que as pessoas entendem muito errado esse versículo. Esse versículo sobre não ter essa aparência de quem está jejuando ou não falar sobre isso é no intuito de superioridade. Porque o jejum, se é um jejum coletivo, por exemplo, ou se se o jejum é ensinado, é porque alguém fez e contou para alguém que fez. Então não é sobre você falar ou não que você está de jejum, mas é sobre a intenção do seu coração quando você fala que você está jejuando. Tipo assim, por exemplo, vamos supor, você não está comendo doce. Aí eu chego e te ofereço um pedaço de bolo. Se você mentir, você já vai estar pecando dentro do seu jejum. Então você pega e fala, olha, tô de jejum, não tô comendo. Ou você simplesmente pode falar que não quer. Não pode, ou não quero, qualquer coisa do tipo. Mas se, enfim, a pessoa perguntar alguma coisa do tipo, eu pelo menos enxergo assim. Não tá no ato de falar ou não falar que está de jejum. As pessoas colocaram isso num lugar de muito medo. Eu não posso falar de jeito nenhum, não tenho que ficar calado. Não é isso. É na intenção com a qual você diz, com a qual você fala. E vocês acham que tem jejum que Deus não recebe? Pra fechar. Tem. O jejum, quando é com um propósito errado, com a motivação errada, assim como a oração, assim como a adoração, assim como qualquer Cara, eu tô até lendo aqui, Isaías 58, 3-6, né? Aí vou tentar resumir, tem uma parte que fala assim: contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados, o seu jejum termina em discussões e rixas e brigas. Tipo assim, você parou de comer, mas, mano, tudo que você faz que é errado, mano, você continua fazendo. A sua vida continua. Isso pra mim também não é jejum. Sim, não. É só parar de comer e passar fome. Exatamente. E também pra você dizer que fez jejum, Porque né? a gente, nesse tempo todo que a gente tá conversando, a gente sempre levanta central que, assim, o jejum é pra a sua intimidade com Deus. Mortificação da Se carne. você tá, eu tô me querendo chegar num lado, na parte A, tô querendo me chegar perto de Deus, mas na parte B, eu tô, mano, fazendo tudo que desagrada a Deus, não vai adiantar de nada. Cara, eu entendo o jejum também como uma renúncia, né? Porque, nesse caso, eu tô ali naquele meu período de jejum, mas eu tenho que renunciar a todas essas minhas práticas. Sim. Eu preciso focar naquilo ali que eu tô fazendo. E aí, eu acredito que o jejum, ele vai te moldando, né? Te ajudando a se moldar. Quando você vê, às vezes, essa é uma prática que tá na sua vida que você precisa se libertar dela. E aí, conforme você vai evoluindo, uma hora você não vai fazer mais isso. Real. Por isso que eu acho que o jejum tem que ser preventivo. Amém. Amém. Não temos perguntas polêmicas no final? Voltamos calmos? Não, teve perguntas polêmicas. Já rodou, já as rolê. perguntas. Já rodou. Estou só a água, nem ponto. Você, por favor, faça o favor de beber a água, porque eu quero beber também. E eu não quero. Agora o Gabriel me deixou cismada, então eu não vou ficar esperando você Não era beber. nem pra me ter falado, era pra compilar as teorias da conspiração lá no final da temporada. Gente, como falamos no início, finalmente voltamos. Estamos muito galera, felizes. Com vídeo. Cavânia. Voltamos com vídeo, teremos convidados. Fiquem de olho que na semana que vem teremos um convidado aí. É que nem aquele meme. Tá vindo aí, hein? Tá vindo aí. Aquele não meme vou do Castorzinho. falar, não, se prepara. Fica ligado. Mas é isso, gente. Muito obrigada quem assistiu até aqui. Espero que vocês estejam com saudade da gente tanto quanto nós estávamos. Oh, yeah. E até semana que vem, continue assistindo. Curta, compartilha, comenta no chat. Não, nem tem chat. Teve pergunta, mas Ivana? comenta. Nenhuma, mano. Muito importante. Agora que temos vídeo, se inscreva no canal, por favor. É real. Por favor. E vamos lançar uma meta até o final do ano. Quantos inscritos vocês querem ter? Não quero falar. Homens de pequena fé. Quantos inscritos você quer? Eu quero ter pelo menos 250 inscritos. Tá bom. Tá bom. Olha lá.
Tá vendo? Pequena fé, porque é um número baixo, eles acreditam. Não, eu seria muita fé. Eu ia falar 1000. Eu falei, quando tu falou 2 e 4, eu falei, rapaz. Mas 1000, tipo Pensei assim, em 10K. só se a gente viralizar, gente. Não, mas você perguntou. Na hora deu 1000. Falei, pô, 1000. Então tá, O eu Paulo fico tem com que soltar 250. alguma coisa, ser cancelado e a gente viralizar. Se a gente bater 1000 inscrições, o Gabriel vai gravar um episódio sem boné. É Beijo, isso. gente. É Até isso. semana que Episódio de vem. resenha, valeu.